Hoje as crianças estão indo para sua classe. Então, se você tem a sua criança aí, se você ainda não fez o check-in da sua criança, que você que está nos visitando, você pode ir até ali onde estão as crianças para você fazer o seu check-in, tá bom? Vocês vão para lá? Você vai? Você também? Leva um carrão. Tem carrão aí não? Arruma um carrão pra gente. Boa noite, queridos, aqueles que nos visitam, sejam muito bem-vindos, que Deus abençoe você, espero que você esteja realmente, não somente se sentindo à vontade, mas esteja sentindo o Senhor Jesus aqui. É Ele que importa, essa igreja foi feita para Ele, não para você, mas Ele te ama muito, então, automaticamente, você faz parte daquilo que Ele está dispensando o seu amor, então hoje aqui você pode provar do amor de Deus. Então, fique à vontade no nosso meio, esse barulho ali são das crianças. Não se espante com o que as crianças irão fazer a partir de agora, porque elas vão cantar, elas cantam mais alto que a gente, tá? E o culto delas é melhor do que a gente, melhor do que o nosso, tá? Mas você tem que ficar aqui, porque você já passou. Quando eu era menino, eu falava como menino. Agora que eu sou homem, eu devo deixar as coisas de menino. Não é isso que nós estamos lendo em 1 Coríntios capítulo 13? Certo? Queridos, nós estamos seguindo na nossa série Amar como Jesus. Nós estamos focados no capítulo 13, como falei, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, e o capítulo conhecido como o capítulo do amor. E nós estamos vendo parte por parte desse capítulo e aprendendo mais sobre o amor de Deus e sobre como amar também. Por isso a gente vai ler ele novamente, né? Então eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 13, nós vamos ler o texto todo. Vou pedir para o pessoal acender a luz aí, por favor. Para que o pessoal... Isso, obrigado. Quem está com Bíblia poder ler. Diz assim a palavra de Deus, 1 Coríntios, capítulo 13. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, isso de nada me adiantará. O amor é paciente, bondoso, o amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, elas desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto. E a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, ou na sua versão aí, quando vier o que é perfeito, então o que é incompleto será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como num espelho, de forma obscura. Depois, veremos face a face. Agora, meu conhecimento é incompleto. Depois conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, o maior deles é o amor. Queridos, a tarefa de pregar exige algo extremamente árduo de nós. Constantemente, nós que somos chamados a transmitir a mensagem, nesse caso aqui, nessa noite a mensagem de Deus, nós temos que dar de cara com um tipo de hipocrisia involuntária. Bem, se isso existisse de alguma forma. Eu quero dizer que
inúmeras vezes você vai ver, especialmente eu, falando de coisas que precisam perfurar o meu coração antes. Existem pregações mais difíceis do que outras. Ao olhar para esse texto que nós acabamos de ler, muita coisa é revelada, especialmente sobre o coração de quem está falando com vocês. Eu preciso, antes de tudo, aprender a amar. E eu digo isso porque em vários domingos aqui, você que faz parte dessa comunidade e que vai me conhecer a fundo, vai conhecer tudo que eu sou, os meus problemas, os meus defeitos, como você que já está aqui já conhece, certo? Você vai ver eu falar de coisas que eu preciso mudar antes de tudo. Eu preciso, antes de tudo, aprender a amar. Nós precisamos, antes de tudo, aprender a amar. Mas, ao mesmo tempo, mesmo que sinta antes as pontadas na minha alma, no que, por diversas vezes, o que prego é o que eu deveria ser também, ainda assim, nós precisamos nos manter aqui. Nós vamos ter que estar aqui. Porque é a palavra de Deus. É a palavra do Senhor. É a mensagem do Evangelho que é pregada, não a minha mensagem. É o Evangelho que é transmitido, não a minha vida. Não é a nossa vida de quem está aqui na frente que precisa ser transmitida. É a vida de outra pessoa. E então, como todos os domingos aqui, todos eles, essa mensagem vai ter que me destruir primeiro e destruir todo mundo aqui hoje. Para quem faz parte dessa comunidade sabe muito bem do que eu estou falando. Hoje é noite de sair quebrado de novo, para Deus fazer algo novo. Estão preparados? Amém. Amém, Ariel. O maior desafio para nós nessa série, Amar como Jesus, não é entender o que Paulo quis dizer, mas ser o que ele está dizendo. Como escreveu uma vez o famoso escritor Mark Twain, ele diz: não são aquelas partes da Bíblia que eu não entendo que me incomodam, são as partes que eu entendo que me incomodam. Então, domingo passado, nós vimos que o amor não se irrita. E hoje nós veremos o porquê de ele não se irritar. Porque o amor é paciente. O versículo 4, ao começar a nos mostrar essa pintura do amor que Paulo está fazendo, ou seja, as características do amor, o versículo 4 diz: o amor é paciente. E nós já entendemos o contexto da carta de Paulo aos Coríntios e também desse texto, capítulo 13. Ele não é simplesmente um texto poético. Ele foi escrito porque amar era um problema da igreja de Corinto. É muito bonito ter ele em casamento, mas esse texto não foi feito para casamento. Esse texto foi feito para solucionar problemas numa igreja que não sabia amar. Amor era o problema. A carta toda revela isso, revela conflitos e obstáculos que os relacionamentos daquela igreja tinham. Então, a solução de Paulo para os problemas dessa igreja era o amor. O amor que vem de Deus. E nós já também dissemos aqui várias vezes a ideia que as pessoas têm do amor, e não é sobre essa ideia que as pessoas têm do amor que Paulo está dizendo aqui. Não eram simplesmente sentimentos corretos, emoções corretas sobre o outro que eles precisavam ter. Eles precisavam de ações corretas com os outros. E nesse caso aqui, Paulo diz: a paciência. Nós vimos também que Paulo está usando verbos em vez de substantivos. Para nós é substantivo, o amor é paciente. Mas Paulo está dizendo: o amor demonstra paciência. É isso que Paulo está falando aqui. E é comum traduzir esta palavra como paciência. Talvez na sua Bíblia esteja paciência, ou talvez esteja na sua Bíblia longanimidade. Nas versões mais novas da Bíblia está paciência, mas há algo muito profundo nessa palavra.
Geralmente a gente entende paciência como a virtude de tolerar tudo. Ou falar muito baixinho, ou quase não brigar com ninguém. Mas isso é muito pouco para o que nós estamos vendo aqui no texto. Em Paulo, essa palavra e o seu verbo correspondente são sempre usados em contextos que envolvem longanimidade. Suportar e sofrer a espera através do tempo. Ou seja, paciência é a capacidade de suportar por longo tempo qualquer uma oposição ou sofrimento que a vida te traga, ou que uma pessoa te traga. E demonstrar, então, perseverança fiel, sem desejo de retaliação. Isso é paciência. E o principal tipo de paciência que Paulo tem em mente aqui em Coríntios capítulo 13 é a paciência com as pessoas. Não é simplesmente a paciência de vida. É também, mas especialmente com as pessoas. Especialmente aquelas pessoas que precisam de um amor por longo tempo. É a capacidade de suportar sem nos queixarmos pecaminosamente ou revidarmos as frustrações que nós enfrentamos todas as vezes que nos relacionamos com alguém que é tão falho e em todos os aspectos tão pecador como nós. Isso é paciência. Paciência é uma virtude que passeia pelas páginas da Bíblia como algo fundamental na vida de um crente. Ela, junto com a perseverança, a paz, a fé e a fidelidade, apontam para a esperança, um dos pés da tríade que Paulo está falando aqui em Coríntios: a fé, a esperança e o amor. E a esperança também é algo fundamental na vida de qualquer pessoa. E quando nós olhamos para os primeiros 3 versículos do texto de Coríntios, tudo parece muito espiritual, tudo parece muito poético, muito bonito, ainda que eu fale a língua dos anjos, dos homens. Mas quando ele começa a listar as ações do amor, a primeira coisa é a paciência. E o que ela faz? Ela nos traz de volta para a vida real, para a nossa segunda-feira. Como é conviver conosco mesmo? Como é conviver com você durante a semana? Como que você reage e lida com as circunstâncias da vida? Todos nós pedimos paciência. Todos nós. Existem inúmeras músicas que falam e exaltam a paciência. Lenine, o próprio Guns cantou sobre paciência. Muitas músicas. Muitas vezes nós somos igual o Chaves, que ficamos choramingando por aí quando as pessoas brigam com a gente. Ninguém tem paciência comigo. Paciência é algo que teoricamente nós desejamos, que nós valorizamos. Mas mesmo que ela seja vista de forma tão nobre assim na prática, ela não é muito popular. Ela parece mais com alguém chato, que sempre está aparecendo nas horas indevidas. Já reparou? A gente fica impaciente quando alguém fala para a gente ser mais paciente. Já reparou isso? Sem contar que nós somos ensinados todos os dias a não esperar por nada. Nós criamos inúmeras expectativas sobre o tempo e a velocidade com que as coisas devem funcionar para nós. E aí, quando essas expectativas falham, nós nos tornamos impacientes. Achamos mesmo que as coisas devem acontecer no aqui, no agora para nós. A tecnologia, então, nos ensina cada dia, nos discipula cada dia, que as coisas devem funcionar rápido, senão a gente pode descartá-las. Se o seu celular começar a travar, a primeira coisa que você vai ficar com muita raiva dele. Você vai tacar ele na parede, vai falar: Deus meu, por que me desamparaste? E aí você vai procurar logo o outro, porque esse celular não serve para nada. E a velocidade da informação aumentou totalmente, o que também está discipulando a gente, e faz a gente até desconfiar daquela pessoa que não tem a informação que a gente tem. A espera para nós é uma morte. É só olhar para as frustrações, as situações da vida.
O trânsito congestionado, a longa fila no banco, a longa fila no hospital, as discussões familiares, aquele atendimento ineficiente daquela lanchonete. Tudo isso, a espera não sei aonde, os problemas financeiros, o atraso daquela pessoa. Bem, por que o carro dá problema exatamente quando a gente está com pressa? Por que o ônibus não chega? Todo dia chega. Mas quando eu me atraso, ele não chega. Por que acontece isso? Por que o computador não funciona exatamente quando eu preciso dele para trabalhar? Quantas perguntas dessas a gente poderia fazer? Nós somos impacientes em tudo, porque odiamos esperar e adoramos o controle. Nós tomamos inúmeras decisões na vida que são mais motivadas pelo tédio de não aguentarmos mais, pela impaciência de não ver os resultados, pelo desejo de obtermos tudo na vida, ou então por nos mantermos numa bolha da insegurança de não saber para onde ir ou o que fazer, porque no fundo nós temos medo de perdermos um suposto controle que nós achamos que temos. Você já reparou que as decisões da nossa vida são tomadas mais assim? Porque eu não estou com tempo para esperar. Então vou tomar essa decisão aqui. Ao lidar com os outros, acontece a mesma coisa, queridos. Por que essa pessoa é tão difícil? Por que ela é tão inconveniente? Por que a pessoa que eu mais tenho dificuldade se tornou o meu supervisor no trabalho? Por que meu marido é tão ciumento? Por que a minha mulher não muda? Como alguém pode ser tão desorganizado nas suas responsabilidades? Por que essa pessoa sempre atrasa quando eu espero por ela e não respeita o meu tempo? O que leva uma pessoa a ser tão insensível com os sentimentos dos outros? Por que ela não consegue controlar as suas emoções, as suas explosões de raiva? Nós queremos que as pessoas mudem na hora, nos obedeçam na hora, nos respondam na hora, que elas se comportem de acordo com o modo que nós criamos em nossa própria cabeça na hora. Mas quando não acontece, só nos resta impaciência. E aí nós manifestamos a ira que nós vimos semana passada. E a gente tem a tendência de fazer um monte de suposição e lançar acusações a outra pessoa. Porque fica levando a gente sempre a ficar numa defensiva ou a um contra-ataque como resposta. Impedindo que a gente tenha emoções que se conectem. Somente emoções que nos separam. Porque nós não conseguimos organizar as nossas emoções. Nós desejamos que as pessoas se moldem às nossas expectativas no presente. Ou então, o laço relacional não pode acontecer com essa pessoa. Deus me livre de ter que tratar do problema dos outros, já basta os meus, não é isso que a gente diz? A noção de lapidar o caráter e a essência de um outro, de alguém, ao longo de anos, causa um arrepio na gente. Aconselhar incessantemente alguém por inúmeras estações da vida é extremamente cansativo. Especialmente quando a gente vê uma mudança tão desse tamanhozinho aqui. Não vale a pena. Mas, queridos, essa é a natureza do discipulado. Essa é a essência do casamento. Essa é a raiz da amizade. É isso que o amor faz. E a jornada humana vai ser terrível se não houver paciência. Até mesmo na batalha contra a impaciência, a gente se demonstra extremamente impaciente. Já reparou isso? A gente manifesta impaciência perante Deus porque a gente quer que Deus nos transforme agora. E a gente fica
completamente decepcionado com Deus, porque a gente quer que venha um toque, uma força mística, que vai nos tornar diferentes num passe de mágica. Mas Deus não é um mágico. Como diria o pastor Iago Martins, ele diz: Deus é muito mais um professor do que uma injeção. A gente odeia esperar, então a gente odeia também todo o resto. Nós amamos a pressa e no fim nós amamos a nós mesmos. Então paciência é algo que a nossa era esqueceu e abandonou, porque desde nós novinhos, a gente é tentado a gritar para a gente ter as coisas rápidas. Você sabe, você que é mãe e pai sabe. Na vida nós queremos arrancar o fruto antes que ele tenha tempo de amadurecer. Quando a gente era criança era isso, a gente via uma manga verdinha no pé. Não tinha nada, gosto nenhum, que a gente pegava uma pedra, tacava, como quando mordia. Saía cuspindo. Na vida é a mesma coisa, a gente olha o fruto, antes que ele tenha tempo de amadurecer, a gente quer catar ele. E aí quando a gente morde ele, os nossos olhos impacientes ficam decepcionados quando veem que o fruto não deveria ser tão amargo quando a gente pensou, mas ele fica amargo quando a gente coloca na boca. E aí o que a gente faz? A gente joga fora. E aquele fruto que é cheio de promessa, ele apodrece no chão. No fim, então, a gente fica completamente ansioso, desesperado, inseguro, porque a gente não consegue lidar com o tempo e com os resultados que o tempo nos traz. E aí nós carregamos em nossos ombros a angústia, a depressão, pelas coisas não serem do jeito que nós queremos. E assim nós vamos deixando nossas feridas nos outros e em nós mesmos. Todos nós que estamos aqui, queridos, sendo muito sinceros, sabemos o quão difícil é conviver conosco. A única forma de nós nos livrarmos disso, então, é se encontrarmos com algo que não depende dos nossos esforços para sermos mais pacientes. É se a gente se encontrar com alguém que não depende de nós. É se a gente se encontrar com alguém que sempre foi paciente. É a única solução. Algo que venha até nós, externo a nós. As pessoas vão dizer para vocês: seja mais paciente. Como? Ninguém sabe. A gente precisa de algo que venha até nós e nos mude aqui dentro. Sabe qual é a grande notícia? Que esse algo é alguém. É Cristo Jesus. Esse algo é o Evangelho. Em nosso desespero diário por controle, na nossa luta impaciente, em nosso desapontamento com o tempo, quem tomou conta dos nossos corações foi o pecado. E ele acaba assumindo o papel de protagonista nas nossas ações. Nós não só precisamos ser mais pacientes, nós precisamos de alguém que foi perfeitamente paciente para podermos resolver o principal problema que nós temos. Não é a impaciência, é o nosso relacionamento quebrado com Deus. Esse é o problema. Não é um comportamento, queridos. É muito fácil esconder as coisas. Comportamento é muito fácil de mudar nesse sentido. É mais fácil eu segurar um palavrão quando eu tropeço do que simplesmente tirar daqui de dentro a impaciência. Você concorda comigo? Por isso que nós não precisamos só melhorar o nosso comportamento, nós precisamos resolver o nosso problema principal, a quebra do relacionamento com Deus. E Jesus foi perfeitamente paciente. Jesus foi alguém que suportou através do tempo e esperou de forma perfeita o tempo de Deus.
Jesus paciente suportou as inúmeras e enormes ofensas dos homens. Pense um pouco sobre Jesus. Ele foi objeto de desprezo, de reprovação. Ele era o Senhor da glória, mas foi visto como nada e rejeitado pelos homens. Ele foi odiado e foi alvo de muitas malícias, muitos insultos. Ele foi chamado de beberrão e glutão, sendo totalmente santo e inocente. Ele foi acusado de ser amigo de pecadores, mesmo que o seu objetivo fosse transformar a vida daquelas pessoas. Ele foi chamado de enganador, de louco, de endemoniado, mesmo que sempre atuasse debaixo do poder do Espírito Santo. Ninguém viu o que havia em Jesus. Ninguém viu. Durante toda a sua vida, teve gente perto dele querendo arrancar o seu sangue, porque eles não podiam suportar que Jesus estivesse vivo. Sabe o que é isso? Pense no seu pior inimigo. Aquela pessoa que realmente atazanou tua vida. Pensou? Amém? Pensou? Primeira coisa, ame seu inimigo. A segunda coisa é, Jesus teve pessoas, inimigos dele, durante toda a sua vida. Os seus 33 anos, todos os dias tinha alguém querendo arrancar o sangue dele. Ele nasceu e Herodes falou, vamos matar as crianças. Todos os dias. E pacientemente ele passou por tudo isso. Sem ressentimento. E sem nenhuma irritação pecaminosa. E a paciência dele com seus amigos. Gente como a gente. Ele teve paciência com cada falha. Cada besteira que os seus amigos falaram ou fizeram. Cada fraqueza que eles tinham. Que para Jesus deveria ser muito mais profundo, queridos. Porque Jesus não tinha fraqueza nenhuma. Nenhuma. Ele teve paciência com as impulsividades de Pedro. Ele teve paciência com o senso de superioridade de Tiago e João. Ele teve paciência com Judas. Ele teve paciência com a incredulidade de muitos daqueles que andaram com ele. Teve paciência com a multidão que o seguia. Ele teve paciência com os doentes, com os sujos, com os perdidos. E ele jamais os abandonou. Jamais. Em nenhum segundo da vida de Jesus, ele deixou de ter paciência, porque o que o seu coração transmitia eram flechas de amor na missão de reconciliar o homem com Deus. Sempre na espera do tempo de Deus, de acordo com as pessoas. E por fim, quando seus amigos o abandonaram, quando aquele que dizia ser o seu amigo o traiu, os seus inimigos o pegaram e o levaram à morte de cruz, a Bíblia diz que ele foi como um cordeiro ao matadouro, não abrindo a boca. Nenhuma palavra saiu da sua boca. Nenhuma palavra de amargura escapou da boca dele. Não houve qualquer resquício de impaciência, de querer que Deus resolva aquela situação logo, de reclamar, porque as coisas não foram feitas da forma que ele pensou. Nem houve um mínimo desejo de vingança. Pelo contrário, ele orou pelos seus assassinos, para que fossem perdoados ali na cruz. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Jesus teve paciência em cada momento da sua vida, da sua espera, do seu sofrimento, pelo pecado do mundo, incluindo o meu pecado e o seu pecado. Ele teve que ter. Em nenhuma circunstância ou pessoa difícil interromperam
a paciência que ele tinha ou a longanimidade que existia no coração dele. Querido, é desse Jesus que você precisa. Talvez você possa se perguntar, então, onde você vai encontrar o esforço correto para ser mais paciente? Talvez você venha para a igreja para aprender a ser mais paciente, mas a igreja não vai salvar você. A religião não vai salvar você. O esforço próprio não vai salvar você. Não vai. Você pode passar anos aqui, pode ter o maior dízimo, ser a pessoa que mais traz alimentos, ser o pastor dessa igreja. Essas coisas não vão nos salvar. Todos nós precisamos nos arrepender e crer em Jesus como aquele que nos salva de nós mesmos. E como aquele que refaz novamente aquilo que está quebrado em nós, que é o relacionamento com Deus. É isso que está quebrado, e é isso que Deus vem fazer através de Jesus, nos reconciliar novamente. As suas lutas com as pessoas são as lutas que você tem com Deus. É isso. Então, se você quer saber sobre como ser mais paciente sobre a vida, em primeiro lugar, você precisa conhecer mais do amor de Deus. Você precisa da paciência que está em Jesus, não da que você pode produzir. Não da tua paciência. Paciência, quer dizer, é difícil de ser colocada em prática. Na realidade, é impossível ser colocada em prática a paciência sem a ajuda do próprio Deus, através do Espírito Santo. Paciência não vem naturalmente para ninguém. Ninguém tem naturalmente paciência dentro de si, queridos. A gente pode ser religioso, não pode ser religioso, está com Jesus, está com Buda, eu não sei. Paciência não é algo que vem daqui de dentro. Para termos paciência, nós precisamos de Jesus. E Jesus, lá no Mateus capítulo 11, no Evangelho de Mateus capítulo 11, chama urgentemente pessoas como nós, que não sabemos esperar. Pessoas como nós que tomamos decisões horríveis porque nós não sabemos lidar com a vida, com as pessoas, com o tempo, com as pessoas difíceis. Ou seja, pessoas como nós, cansadas. Jesus, lá em Mateus capítulo 11, chama a gente para ir até Ele. E Ele diz aquilo que a gente conhece muito: venham a mim todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Você, meu amigo, eu. E o chamado é para aprender dele. E eu quero que você perceba qual é a razão que Jesus está chamando a gente para aprender dele. Ele diz: porque eu sou manso e humilde de coração. Ou seja, um aspecto da mansidão, queridos, é a longanimidade, é a paciência. E o que Jesus está dizendo é que isso está no coração dele antes de tudo. É isso que revela quem de fato ele é, manso e humilde. E isso também é um nocaute na nossa impaciência e na nossa luta pelo controle do tempo. Venham a mim vocês que estão cansados. Queridos, como Deus é paciente conosco. Como que Ele é paciente com você, meu irmão? Já contou quantos anos você tem? E quantos anos Deus te tolera? Tendo nas suas manhãs um sol nascendo sobre você para você pecar? E Ele não age com imparcialidade, com impaciência com os pecados nossos, com as nossas fraquezas. Ele não fica impaciente com a nossa impaciência. Ele não fica impaciente com a nossa impaciência com os outros, a nossa impaciência com a fome, com as pessoas difíceis.
Porque todo mundo é difícil para ele. Todo mundo é impossível para ele. E ainda assim, nada, absolutamente nada muda quem ele é. Nada. E nós desconfiamos profundamente da paciência de Deus. Nós achamos que ela está se esgotando por causa dos nossos inúmeros erros, das nossas falhas. Mas não é verdade. Ele nos ama. E o amor dele é paciente. Se você está em Cristo, ele te ama e o amor dele é paciente. Então, venha para Jesus hoje. Venha para Jesus nessa noite. E ele vai mudar seu coração. Em segundo lugar, querido, saiba que lá no seu coração, lá no fundo do seu coração, que Deus está no controle. Diga isso para a sua alma. Deus está no controle. Não eu. Por que o amor é paciente, queridos? Porque Deus está no controle. Quando nós desprezamos impacientemente o presente, o agora, as pessoas, a espera, as circunstâncias, nós estamos, na verdade, dizendo lá no fundo que Deus não sabe o que está fazendo. Ou que foi injusto ele ter colocado aquela pessoa ou ter passado por aquela situação. E que ele não se importa com o que acontece na minha vida. É isso que nós dizemos quando nós temos impaciência. A dependência em Deus nos incomoda. E se ele não cuidar da minha vida com a mesma eficiência que eu posso cuidar? Se ele não se preocupar comigo? E se ele não atender os meus pedidos? Essas são as perguntas que a gente faz por aí. E aí, nós queremos que a agenda de Deus seja a nossa. E aí nós desistimos dos caminhos de Deus, porque nós não queremos esperar em Deus aquilo que Ele tem preparado para nós. E sabe uma coisa, querido? Você nunca vai provar daquela grande promessa, que o que Deus tem preparado para aqueles que estão nele é muito além do que a gente pode sonhar, imaginar ou pensar. A maioria das pessoas que estão na igreja não conseguem experimentar isso. Porque elas não querem esperar o que Deus está preparando para elas. Elas não querem trabalhar a longo prazo. Elas não querem estar com as pessoas a longo prazo. Deus está no controle, queridos, e Ele sabe o que Ele está fazendo. Ele que coloca essas pessoas perto de você. Ele não está lá no céu assim, caramba, meu Deus do céu, e agora o que aconteceu? Eita, olha lá quem está do lado da menina ali, ó, da minha filha ali, meu Deus do céu, tenta tirar ela de lá, Gabriel. Ele não está lá no céu assim, não, querido. Provavelmente foi Ele que colocou essa pessoa difícil para você aprender a ser mais parecido com Jesus. É Ele que atrapalha os seus planos para poder moldar você. É Ele que interrompe a sua agenda com outras pessoas ou com as coisas que você quer fazer, porque Ele quer te fazer mais parecido com o Filho dEle, Jesus. Ele quer te ensinar a amar. E você vive desperdiçando isso, reclamando, sendo impaciente com tudo. Naqueles momentos que Ele quer te ensinar a amar, é quando você mais desperdiça. A impaciência, a ansiedade revelam falta de fé e de esperança, meus queridos. E por causa de amar o controle, eu sempre vou viver correndo o risco de não enxergar o que está me sendo dado agora. Se você ama o controle, você sempre vai correr o risco de não ver o que Deus está te dando agora. Você sempre vai correr o risco de fugir, de ir para outro lugar, só para não ter o incômodo da espera. Você vai correr o risco de abandonar pessoas só para não ter o desconforto de ter a sua paz perdida.
Você vai correr o risco de ter medo, de enterrar os seus dons, porque você não teve o que você queria, da forma que você queria, na hora que você queria. Você vai enterrar pessoas. Você vai excluir gente, porque você não teve o que você queria na hora que você queria. E no fim, você vai abandonar Deus, porque Deus é o grande vilão dessa história. Mas diga hoje para o seu coração que Deus está no controle. Mate a impaciência em você, querido. Paciência não existe só para nos tornar mais virtuosos. Olha que pessoa paciente. Paciência não existe só para a gente receber elogios. Ela existe para o outro. Porque a árvore não dá fruto para ela mesma comer. Paciência existe para o outro. E nós seremos inúteis para outras pessoas se nós não formos pacientes. Porque as pessoas só mudam, queridos. Elas só são transformadas por gente que é paciente. Gente que aguenta o tempo. Gente que aguenta o tranco. Por gente que aguenta as feridas, por gente que aguenta as dores, por gente que aguenta as flechas que vêm em direção a nós e permanecem ali. Que Deus nos ajude como igreja a permanecer na vida das pessoas, a ficar ali no meio da dor e da ferida. Porque o que mais acontece nos relacionamentos de hoje são feridas, queridos. Eu sempre cansei de falar aqui para vocês que são dessa comunidade, vocês ouvem isso direto. Eu irei decepcionar vocês. E vocês irão me decepcionar. Mas que Deus nos dê um espírito de permanência. Um espírito que permanece no meio disso tudo. Sempre olhando para Jesus e não para o que nós estamos fazendo. Boa parte, queridos, da impaciência vem de um senso, de um desejo de se sentir com razão, de se sentir forte. É isso que a impaciência traz para nós. De não sermos atormentados, mas seguir a Cristo requer a vulnerabilidade de todos nós. Vulnerabilidade com os outros. Nós precisamos hoje dar voz às emoções que fazem a gente se sentir mais fraco, que é algo que você não quer, que é algo que o coach vai dizer que não é para você seguir. Todo mundo vai dizer para você ter emoções que fazem você se sentir mais forte. Todo mundo vai dizer para você que você tem que ter emoções que vão fazer você brilhar no que você está querendo fazer. Mas nós precisamos urgentemente, o mundo precisa urgentemente aprender a ter emoções que fazem a gente se sentir mais fraco. É isso. Nos faz nos sentir mais vulneráveis ao outro. Nos faz nos sentir mais abertos ao outro. E não para nós. Impaciência é um grito contra a vulnerabilidade. Contra as fraquezas que existem em nós. Mas as coisas não devem ser assim. Quando as pessoas se aproveitaram da vulnerabilidade... as pessoas vão se aproveitar de mim. João, você está falando isso aí? Eu não quero ouvir isso não, porque as pessoas vão se aproveitar de mim. Mas quando as pessoas se aproveitaram da vulnerabilidade de Jesus e o rejeitaram mais uma vez, sabe o que ele fez? Ele respondeu a eles, dirigindo-se até aquelas pessoas com mais misericórdia que qualquer um dia que ele teve. Sem paciência, sem ira pecaminosa, e não importa o que aconteça, Jesus está comprometido a resolver as coisas com o seu povo para sempre. Sabe por quê? Porque Ele nos ama pacientemente. Ele está disposto a passar toda a nossa vida nos ensinando, nos amando pacientemente. Se você for uma daquelas pessoas que vivem 100 e blaus de anos, Deus está disposto a suportar pacientemente você e te ensinar
e te moldar, mesmo que você sabe que os seus resultados sejam tão pequeninos comparados ao que Ele pede. Então, queridos, ter paciência é reconhecer que aquilo que está errado não vai mudar instantaneamente. Não vai mudar imediatamente. Isso é paciência. E, gente, que pessoa difícil que eu sou. Eu mesmo, João Marcos mesmo, que pessoa difícil. Estava falando com alguém ali fora, acho que foi a Fernanda. Era com você, Fernanda? Foi, não foi? Gente, eu deveria ser abandonado. Não estou falando de demagogia, não. Não tem porquê ser demagogia isso aqui. Eu deveria ser abandonado pelas pessoas. Mas, gente, como que eu sou amado aqui? Como eu sou amado? Quando eu olho para vocês, para os meus amigos, para a minha família, o que eu vejo é como alguém pode amar uma pessoa tão impossível como eu. Eu só tenho uma chance de aprender o amor de Jesus através disso. Vocês aprenderam a me amar. Os meus sentimentos são altamente inflamáveis. Quem anda comigo sabe disso. O meu ensimesmamento é enorme, é da altura dos céus. Vocês estão rindo aí? Vocês sabem, né? É verdade. Amém? O meu jeito é horripilante para as pessoas. E em qualquer cultura do mundo eu seria rotulado como uma pessoa tóxica. Exceto por aqueles que amam Jesus. Aqueles que amam Jesus não precisam me rotular. Eles permanecem comigo. No decorrer desses muitos anos, e que longos anos, amigos. Que longos anos nós teremos pela frente, amigos. Vocês aprenderam a me amar. E vocês me amaram. Vocês decidiram, escolheram me amar e amaram essa escolha. E é isso que eu devo fazer com todos agora. E é isso que vocês devem fazer com todos também. Os mais difíceis, principalmente. Todos vocês sabem que as coisas não vão mudar para mim amanhã. E todos vocês sabem que as coisas não vão mudar naquelas pessoas que você quer caminhar amanhã. Não vão mudar amanhã. Sabe o que nós devemos fazer? Então nós vamos esperar. Nós vamos suportar com paciência, com longo ânimo, as fraquezas das pessoas que estão ao nosso redor. Nós olhamos para o nosso cônjuge, nosso amigo, o irmão ao nosso lado, nossa família, e nós dizemos, é impossível, não dá para continuar junto, não dá para ficar, é impossível essa pessoa mudar. Mas em vez de culparmos essas pessoas por seus erros, nós deveríamos confrontar a nossa falta de amor. Deixa eu te fazer uma pergunta, por que você não confronta primeiro a sua falta de amor em vez de confrontar o erro dos outros? Confronta primeiro a sua falta de amor. Em vez de confrontar impacientemente as pessoas ao seu redor. E é isso mesmo, queridos. A paciência não é segura. Não tem segurança na paciência. Se você for paciente, você não vai estar seguro. É mais fácil abandonar aquilo, aquela pessoa, aquele material, aquele que não sei quem, a pessoa, o contato. É muito fácil fazer isso. É mais fácil fazer isso. É mais fácil eu não assumir a minha responsabilidade. É muito difícil assumir a parcela de culpa. A paciência é arriscada. Você vai correr o risco sempre. Mas é ela que vai fazer com que a gente abra o nosso coração para o outro. É ela que vai fazer com que a gente supere os conflitos. E é ela que vai nos aproximar no meio das fraquezas. A disposição em agir a longo prazo vai salvar o seu relacionamento.
A disposição em permanecer a longo prazo vai salvar o relacionamento que você está quebrado. É isso que te salvou em Cristo Jesus. Eu não estou falando de passividade. Eu não estou falando de indiferença com o mal, ou algo assim. Eu não estou falando de você tolerar coisas ruins. Eu não estou falando de neutralidade, de conveniência com aquilo que está ruim. Eu não estou falando de fuga de conflito. Porque isso também, às vezes, esconde o que está lá dentro. Sabe? Aquela pessoa que sempre está fugindo de conflito. Que pessoa paciente essa pessoa fugindo de conflito, né? Mas lá dentro é impaciente, porque não quer nem resolver o conflito. Não estou falando que a paciência aceita tudo. Estou falando que a paciência concorda com todas as coisas. A paciência odeia o mal. Mas o que a paciência faz é arregaçar as mangas e começar a lutar para corrigir o que está errado, mesmo que isso dure muito tempo. A paciência vê o mal, mas ela é tardia em irar-se. E ela está disposta a lidar com o que está errado no decorrer do tempo. Ela está descontente com os problemas, mas esse descontentamento é um descontentamento misericordioso, construtivo. Pense em um relacionamento teu que precisa disso, de um descontentamento construtivo, cheio de misericórdia. Onde você precisa mais de paciência? Porque é ela que vai ser o mecanismo da pacificação. Ela vai ser o triunfo do amor sobre o ódio. Ela que vai ser. As pessoas que Deus nos deu, as circunstâncias que vêm até nós, criam o lugar onde Deus quer trabalhar em nós. Amanhã vai começar mais uma semana. E as pessoas que vão aparecer, as circunstâncias que vão aparecer, elas estão acontecendo, estão ali, para que seja o lugar onde Deus quer trabalhar em você. E a espera dói. Esperar que alguém mude, que uma circunstância mude, que a gente mude, que todas as coisas mudem, dói. Mas eu quero te lembrar que nada chega pronto, querido. Nada é fast food nessa vida. Só o McDonald's mesmo e os lanches aí. Na vida não existe isso não. Nós precisamos de tempo para as coisas. E nós precisamos ser agricultores nessas coisas. Que vão lá, preparam o solo, adubam o solo, plantam, regam por longos dias, para então no final ver o fruto daquilo que eles fizeram. Esse é o trabalho que nós devemos fazer. E é esse o trabalho do Espírito Santo em nós. Você vai ter um tempo para meditar sobre essas coisas. Mas eu quero que você medite sobre o amor de Deus. À medida que você olha mais para si também. Não olhe só para si e fique olhando só para si. Você vai morrer. Olhe para você, mas eleve os seus olhos para ver o amor de Deus. O amor paciente de Deus, porque esse é amor paciente de Deus que vai te transformar. Ser paciente pode parecer grande demais. Grande demais. Mas o amor de Deus é muito maior. O amor de Deus é grande, muito grande. Mas ele também é pequeno, a ponto de caber dentro do seu coração. Então, só abrir o seu coração para Jesus hoje. Você pode dizer, não, mas eu já sou cristão, já fui lá na frente, levantei minha mão. Querido, não importa. Todos nós, todos os dias, precisamos abrir o nosso coração para Jesus. Então, medite sobre isso. Nós vamos cantar uma canção, depois nós vamos orar.